Pessoal, beleza? Eu vou mostrar aqui a oficina, como foi esse tempo todo, as melhorias, porque agora ela vai ter uma grande diferença e eu acho que vale a pena deixar salvo aí para a posteridade. As melhorias que eu vou fazer é realmente para poder facilitar o trabalho e também facilitar a diversão, porque uma oficina organizada melhora todo a vida, todo o trâmite de fazer as coisas, mexer com eletrônica, marcenaria, serralheria, tudo diverso. E eu, como mexo com aeromodelo, preciso de uma oficina organizada, pronta para trabalhar. A minha oficina tinha alguns momentos que davam desânimo, porque ficava entulhando coisa e ficava aquela bagunça. Então vamos aqui mostrar como que ela é hoje, e aí em seguida, outros dias eu vou começar mostrando as reformas da oficina. Esses são as novidades para a reforma da oficina. Eu tenho aqui já começa a oficina, né? Começa entre aspas, né? Nós temos ali a porta, mas aqui já temos um pouco dela. Sempre um extintor de incêndio num lugar fácil de acesso, né? Aqui eu armazeno as baterias dos meus aeromodelos, numa tampa de granito, caixas, e dentro das caixas também tem minis caixinhas, né? Que eu usei de latinha de energético para poder evitar ao máximo. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui, para poder, se porventura um dia acontecer, nunca aconteceu, mas eu prefiro, né? Já tenho acho que 10 anos que eu mexo com aeromodelos elétricos, nunca consegui explodir uma voluntariamente. Eu já consegui explodir várias por erro de usuário, no caso o usuário era eu, né? E aqui eu carrego elas bem na segurança. E o extintor de incêndio fica ali, porque eu queria na época ter colocado ele aqui. Mas aí não faria sentido, se o trem tá pegando fogo aqui, até eu chegar aqui e pegar o extintor de incêndio, daria ruim. Um tanque para poder lavar algumas coisas. E aqui eu estou fazendo um lugar para poder armazenar algumas coisas fáceis de utilizar quando eu for mexer lá fora. Lá fora a área da minha mãe. E aí quando eu lixo alguma coisa e tal, eu vou utilizar aquela bancada para poder sujar menos a oficina, né? E aí agora vamos para a oficina. Aqui tem o meu extra, 35 cilindradas. Um olho mágico, eu tinha sobrando, coloquei, né? Não sei porquê. Entrada com senha, eletrônica. Ainda quero automatizar a oficina inteira, mas isso aí vai ficar bem no futuro, porque ainda está um pouco caro, estou com outras prioridades no momento. E ela tá assim, é uma organização bagunçada, né? Como eu disse, para facilitar meu serviço, eu fiz algumas coisas. Essa bancada é a bancada de porrete. Aqui ficam ferramentas de porrete, vamos falar assim, tico-tico, é, lixadeira, martelos, coisas, pedaços de ferro, essas coisas assim, para poder aguentar o tranco. Essa bancada é de aguentar o tranco. Aqui eu tenho uma canalização de um aspirador que passa por lá e vai para lá. Fica ali aquele aspirador jogado ali. Aqui o compressor de ar para poder limpar a bancada. O que eu não consegui aspirar eu jogo embora. E aqui esquadros, coisas simples, né? Furadeira de bancada, uma régua aqui. Eu vou mostrar em todos os detalhes porque a reforma vai ser drástica. Então eu vou mostrar todos os detalhes e todas as ideias que eu tive. Uma barraca, aqui eu coloco tudo reto, né? Tudo reto. Esse emboleiro de fio fica aqui também. Aqui é o sistema né, com Arduino ali do negócio. Eu tenho um roteador aqui, mas ele tá em desuso porque eu vou fazer a casa toda em rede mesh. Então eu não vou precisar dele, vou colocar Wi-Fi em tudo quanto é canto e não vai ficar isso aqui. Um ventiladorzinho. Ali fica o meu sistema de câmeras. Eu tenho aqui uma bateria. Não sei se é on grid, off grid, não sei qual que fala. Mas tudo que for 12 volts funciona ali naquela bateria de carro. Lógico, tem a fonte, mas fica na bateria de carro, o roteador, né? Eu quero colocar algumas lâmpadas pela oficina também, para poder, se porventura acabar a luz, e desse fio vai até o outro ponto da casa, vai um fio até o outro ponto da casa, que lá fica também um roteador na bateria e vai ter luzes também de emergências em caso de acabar a luz, alguma coisa. Os meus aeromodelos, né? Eu fiz aqui um forro provisório que eu coloquei chapas de isopor, de laje mesmo, e travei ali no teto, mas ficou um pouco porco, quase deu certo, mas ficou um pouco porco. Tem aqui esse meio que elevador, né, esse varal aqui, onde eu coloco algumas madeiras, né, alguma coisa mais leve. Aqui eu guardo algumas madeiras, papelões para poder pintar.
Aqui é uma bancada que eu queria fazer uma bancada, ela tinha que ter 1,20 m no mínimo para poder trabalhar com asas de aeromodelos de 1,20 m. Dois tampos de vidro, tem um aqui e tem outro aqui para poder evitar, e ela é fechada para poder evitar poeira. Mas, como eu também mexo com aeromodelos maiores, não para poder montar, mas para poder dar manutenção mesmo. Eu puxo ela porque você consegue montar uma asa inteira de 1,20 m, suponha, né? Uma asa inteira de 1,20 m, então, se você montar meia asa e meia asa, daria 2,40 m. Eu acho que é o maior avião que eu montaria. Nunca montei um avião de 2,40 m de asa. E aqui eu puxo ela pra cá, estendo essa base aqui e me dá mais 60 centímetros de mesa para eu poder trabalhar tranquilo. Eu tava tirando isso daqui para poder pintar essa porta, porque eu queria fazer todas as tampas dos armários brancas e tampo azul, mas eu já tô mudando de ideia, vou deixar branco mesmo e esse aqui, mas o resto acho que eu não vou pintar mais, talvez só aqui de branco, mas o tampo eu já vi que não vale a pena pintar. Esse armário foi eu que fiz, eu fiz ele bem reto para poder os aeromodelos ficarem certinhos. Eu tenho aqui uma lixadeira que eu fiz. Eu posso ir fazendo vídeos de como, né, de cada coisa, caso haja interesse. Tem uma parafusadeira, uma serra, mini serra de bancada que eu fiz com motor de tanquinho, meu rádio, minha maleta de campo, alguns retalhos de balsa. Deste lado aqui eu já fico com galões de combustível. Eu vou mudar isso ainda, não tô gostando desse esquema. Um aspirador de pó para poder fazer o vácuo na minha CNC. E aqui algumas coisas de tinta, alguma coisa assim que também tá bagunçado. Esse lado tá totalmente bagunçado, isso daqui vai ter que mudar. Aqui, a melhor parte da oficina é a minha CNC que eu fiz. Já tá, acho que na versão 5, sei lá. Eu mesmo fiz, né, devagarzinho fui montando para cortar balsa, essas coisas assim. Tava até cortando aqui uma maleta. Ela tem 1,10 m mais ou menos por 55 centímetros de área útil. Ali eu também guardo algumas madeiras. Aqui o meu banner, bonitinho. Ali o manômetro do compressor de ar. Aqui é o monitor da router, né, da CNC. Aqui eu fico vendo câmera, ou então eu coloco vídeo aqui, porque eu tenho um computador ali. Aqui é o computador, a parte lógica da CNC, e ali é um computadorzinho que eu utilizo para poder ver vídeo, alguma coisa. Às vezes eu faço trabalho de faculdade aqui mesmo. Aqui eu guardo algumas máquinas pesadas, aquelas presilhas de madeira, tem bagunça, na verdade, né? Não é muito necessário isso daqui. Aqui fica o notebook da CNC, todo sujo. Ali um clamper, eu fiz aqui na oficina, eu refiz toda a elétrica da oficina com aterramento, não tinha aterramento, então quando instalou o alarme, eu pedi o cara para instalar ali uma viga de cobre. Não é um aterramento para uma casa inteira, mas pelo menos para oficina resolveu todos os meus problemas com ruído de sinal na CNC, porque Arduino é um saco. Aqui tá vendo, fica tupia, lixadeira, bagunça, né? Isso aqui poderia ser organizado. E essa é a intenção. Tem aqui minha maletinha de campo para aeromodelo, que é uma banquetinha, os combustíveis, tudo aqui. Esse aqui vai ter vídeo ainda. Minha mesa a vácuo, aspirador. Aqui, matéria-prima para fazer shock flyer, matéria-prima para fazer alguma coisa. Tenho isso daí, tô esperando para fazer alguma coisa. Algumas asas ali, bagunça, pode ser organizado. Ali também, bagunça. Aqui, organizado. Aqui tá tudo organizado, tudo certinho. Mas esse daqui tá muito feio, muito feio. Por exemplo, quando você chega na oficina, olha que visual. Esse visual de entrada da oficina ficou muito feio, muito feio. Eu pintei esse armário para poder ver se ficava menos feio quando eu fosse gravar algum vídeo. Ele de fundo, ficou beleza. O armário aqui é basicamente armazenamento, que também tá bagunçado, né? Eu mostrei aqui que eu tenho coisas de tinta. Aqui eu também tenho. Então, falta unificar. Aqui também, né? Coisas de carro. Aqui ficam mais coisas armazenadas. Aqui também tá organizado. Esse lugar eu tento manter organizado, porque isso aqui quando eu preciso. Então, eu tenho que ir lá e pegar exatamente o que eu tô querendo, né? Então, isso aqui fica organizado. Aqui fica monocote, chinacote, vinil, né? Um helicóptero que tô esperando uma oportunidade para consertar. E o armário tá bem assim judiado. Ele tá vendo?
tá envergando, eu tive que fazer muitas estantes, muitas travas. Tá bem judiado. Aqui também é bagunça. Bagunça, 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 bagunça. Eu preferi utilizar o armário, isso daqui, porque poeira, né? Quem mexe com oficina e marcenaria sabe como que é a poeira. Então, pelo menos, a poeira fica só aqui. Ela não vai pra lá. Ó, pra você ver o tanto que tem. Mas ela não vai pras coisas. Isso é interessante. Eu tenho bagunça nas gavetas. Tudo que eu acho que um dia eu vou utilizar, eu jogo aqui. Mas eu vou acabar jogando no lixo, porque isso aqui já tem 12 anos. Nunca utilizei nada daqui. Aqui também, mesma coisa. Eu vou jogando aqui coisas que eu acho interessantes. Isso aqui que eu quero fazer. Isso aqui o meu pai mandou. Isso aqui é uma central de automação. Não como igual o Alexa, o Google Home, né? Esses utilizam, ele é realmente... ele tem internet e tudo, mas você tem que fazer o cabeamento, né? Ele é como se fosse um interruptor. Você vai colocar aqui a lâmpada aqui e tal, né? Você não utiliza lâmpadas smart, você tem que puxar fio pra, né? E o único lugar aqui que eu posso puxar fio na minha casa é a oficina, porque aqui eu tenho mais domínio, né? Agora o resto da casa eu não vou mexer na fiação da casa. Deixo isso aqui para uma outra oportunidade, mas isso é interessante. Em vez de utilizar um Arduino ali, eu coloco uma central em algum lugar, na bateria, né? E aí ela vai comandar a oficina inteira. Ali não tem nada de interessante, só muito fio bagunçado. Aqui fica esse buraco aqui ruim de acesso, uma máquina de cortar grama, né? Fica isso aqui sem acesso. Ali, agora, minha câmera para eu vigiar a CNC, que não tá funcionando. A câmera, no caso, né? A CNC tá. Papelão, né? Caixa de papelão, quando eu faço envios de shock flyer. Aqui em cima é tipo um cemitério de aviões, de aeromodelos. E quando chega um ponto de eu não utilizar nada, eu jogo fora. Ou dou pra quem queira, né? Mas é muito raro utilizar alguma coisa ali, mas eu vou guardando. Aqui eu fiz essa serra, eu acho que até que tá no canal, ou vai ir, não sei. E aqui é o antigo tico da Dremel. Aqui fica as minhas asas, esse suporte é ajustável, só que tá faltando eu ter mais braços. Mas eu tô esperando que eu vou utilizar os braços desse daqui, dessa estante. Porque esse aqui vai sair, né? Vai ficar um armário aqui. E aqui é uma segunda mesa, porque a ideia na época era isso aqui não ser uma mesa para trabalho, né? Porque trabalhar em pé é mais saudável e melhor. Então isso aqui seria uma mesa para mexer com eletrônica, alguma coisa, um corte, alguma coisa assim bem simples. E era a intenção dela ficar sempre limpa. E aí as bagunças iam vir aqui para cima. Só que aí acabou ficando bagunçado aqui, fiz outra estante aqui e ficou bagunçado aqui. Não deu certo, então por isso que eu tô revendo isso. Um mini painel de ferramentas com as que eu mais utilizo. Algumas peças também que fica bonitinho esse trem aqui. Alguns parafusos em grande quantidade, eu gosto de colocar assim. Em pequena quantidade, eu gosto de colocar assim. Eu acho mais organizado e quando eu precisar, eu posso levar para qualquer lugar, deixar dentro do carro quando for para a pista, né? Pequena quantidade, eu deixo assim. Né? Que aí fica tudo certinho, organizado e prático para transportar. Tem essas estantes aqui, meu pai me deu para organizar coisas de eletrônica e eu acabei organizando outras coisas. E eu utilizei essa dali para organizar coisas, parafusos e eletrônica também tá bagunçado, tem que organizar. Essa ideia aqui do meu avô é genial, isso aqui é genial, para guardar a ferramenta, só tá bagunçado, falta organizar isso aqui, na hora que for mudar a oficina eu vou organizar. Que você põe uma estante com tijolo e as ferramentas no tijolo. Fica simplesmente prático, né? Eu já sei onde é o que, cada coisa, né? E aí fica assim, lixa ali, ferramentas mais usuais, né? Fica aqui. Então fica bem prático esse esquema. Só que aqui na minha oficina eu coloquei de lado, meu avô colocou de frente, fica melhor para uso. Aquele lado ali eu quase não utilizo, porque fica ruim de pegar, né? Fica muito ruim para pegar. Aqui eu tenho uma lixadeira que o meu avô fez com motor de um tanquinho de meio cavalo, né? Eu também vou dar uma reformada. Eu já dei uma reformada nela, só que agora eu quero fazer os pés dela direitinho, talvez com rodinha para levar lá para fora, né? Aí fica essa bagunça aqui também. E basicamente isso, fica aqui um varalzinho com coisas que eu penduro para uso rápido. Ali em cima é uma laje do quarto da minha mãe, então eu guardo coisas que eu nunca vou usar. Eu tenho um disjuntor ali porque eu venho com um 220 ali.
E é basicamente essa a bagunça. É uma bagunça organizada. Funciona porque aqui sempre fica vago, aqui sempre fica vago e aqui também sempre fica quase vago. Então, é uma bagunça organizada e, né, eu tenho a minha área de trabalho funcional. Mas tá acumulando muita poeira, é um ambiente carregado, pesado, e eu tenho alergia, de criar uma alergia muito pesada à poeira. E aí a ideia é deixar o mais clean possível, bonitinho e sem poeira. Aqui embaixo eu vou jogando algumas coisas também, tem uma prateleirinha bagunçada, como sempre. E é basicamente isso daí. Essa é a visão. É uma organização bagunçada, que a intenção é deixar tudo clean, né? Isso aí vocês vão acompanhando nos próximos vídeos. Essa parede aqui, ela tem muita infiltração, muita umidade. Já estraguei, esse guarda-roupa tá estragando por causa disso. Então a intenção é colocar cerâmica aqui, cerâmica lá, e pôr armários de fora a fora, armários de fora a fora, deixar o ar livre, né, para diminuir a poeira. E aí, aos poucos, eu vou fazendo e vou atualizando vocês. Valeu! Coisa que eu esqueci de falar, esse exaustor que eu coloquei, ele lá na varanda da minha mãe, ele é imperceptível quando eu fecho a janela. Isso aqui é para poder diminuir pelo menos a poeira do ar. Quando eu tô deixando alguma coisa, eu vou aspirando e diminuindo a poeira do ar. Lá na varanda da minha mãe, ele fica assim, ó. Ele fica assim, né? E aí você fecha, né, quando não estiver utilizando, e ele fica quase imperceptível. Ficou muito bom. É uma ideia prática, eu não tinha parede para furar, só tinha essa parede, e eu fiz assim.